Essa é a credencial do povo que Deus está levantando nesses dias para restaurar a sua casa. Ser servo. A reedificação da casa de Deus envolve diligência. Lá em Esdras 5:8 fala, finalzinho do versículo 8, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. E a obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. A reedificação da casa de Deus não vai ser feita de qualquer maneira, se não houver diligência de cada um, envolvimento com compromisso de cada um, com alto padrão de qualidade, como diz a versão King James deste versículo. Se não houver um envolvimento de coração 100%, de uma rendição total, não vai haver reedificação. A nossa cooperação com Deus é isso. É a diligência, dia a dia. Outra coisa que nós vemos na reedificação da casa de Deus é a restituição dos utensílios de ouro. Lá no versículo 14 diz: também os utensílios de ouro e de prata na casa de Deus, da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Os utensílios de ouro aponta para o genuíno de Deus. Toda vez que Deus fala de ouro, ele fala da glória dele. Trazer de volta os utensílios de ouro fala de trazer de volta o genuíno de Deus, a glória de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Mas também fala que vai trazer de volta os utensílios de prata. Prata fala de Jesus trazendo rendição ao homem. Prata fala de quando Jesus derramou o sangue dele e trouxe remissão de pecados e levou o homem rendição. Prata fala de um envolvimento do homem nessa obra, mas sem se colocar no lugar de Deus. Ouro fala da glória de Deus. E prata aponta para um homem rendido a Deus, se envolvendo nessa restauração, mas sem se colocar no lugar de Deus, sem tomar o lugar de Deus. É a humanidade, os homens de Deus cooperando com Deus, rendido a Ele, a Deus, sem se dizer Deus. Porque toda vez que o homem, separado por Deus, para se envolver com essa restauração, subir a sua cabeça e se colocar no lugar de Deus, a unção se vai. Foi assim com Saul. Foi assim com Salomão. Porque ouvi um pastor pregando que o importante não é só como você começa a obra, mas como você termina. Porque muitos começaram bem e se perderam no meio do caminho, porque não entenderam que o homem é prata, mas o ouro é Deus. O ouro é Deus. Também essa reedificação da casa de Deus fala de lançar fundamentos de Deus.
Veja lá em Esdras 5,16. Por que eu estou em Esdras? Eu vou voltar para Zacarias. Mas é porque Esdras anda lado a lado com Zacarias. Foi escrito bem antes. Mas a igreja, a Bíblia, ela é uma coisa só. Então, Esdras 5,16, olha o que diz lá. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus. E fala que desde que isso aconteceu, desde aí, vem se edificando. Não há reedificação sem lançar fundamentos. O que o Senhor está fazendo nesses dias? Lançando novamente os fundamentos. É isso que o Senhor está fazendo. Voltemos lá para Zacarias. Vamos lá para Zacarias. Vamos dar uma puladinha, depois a gente volta. Zacarias 4, versículo 9, que tem a ver com fundamentos. Zacarias 4, 9 fala assim. As mãos de Zorobabel, lembra que Zorobabel foi citado lá em Esdras? As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Isso é presente, isso é futuro, porque Zorobabel está simbolizando a cooperação entre Jesus e a igreja. A igreja, debaixo da autoridade de Jesus, está lançando novamente os fundamentos. E é através da igreja, debaixo da autoridade e mover do Senhor Jesus, que a obra vai ser terminada. Para que todos saibam que é o Senhor dos Exércitos que enviou a igreja para esses tempos. Então, aqui houve uma restauração, mas Zacarias também estava profetizando para esses tempos, porque também nós estamos vivendo tempos de profunda restauração, onde alicerces que existem em Deus antes da fundação do mundo estejam novamente lançados. Eu estava ouvindo um pastor que também está falando das mesmas coisas. Estava ouvindo uma palavra, não sei se foi hoje ou ontem, que ele estava falando: o que Deus está fazendo hoje não é nada novo. Ele fez em tempos atrás, lembra como houve o avivamento em tempos atrás? Aqueles homens lá atrás, nos séculos passados. Ele está fazendo de novo hoje. A diferença é que esse tempo está precedendo a volta de Jesus. Zacarias, ele foi instrumento nas mãos de Deus. Ele foi uma voz profética nas mãos de Deus para que a casa de Deus fosse edificada. Deixa marcadinho Zacarias e volta lá para Esdras 6, novamente. Antes de Neemias, Esdras 6, diz assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. São fundamentos firmes e essa edificação ela é feita
na medida de Deus e com material de Deus. E agora Esdras 6, 14 e 15. Esdras 6, 14 e 15. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Então a edificação, ela anda junto com a voz profética. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então, aqui a reedificação foi terminada. Só que esse templo ele veio a ser destruído de novo no futuro. Hoje, a reedificação ela não vai ser mais destruída. Porque o que está se restaurando e se reedificando é a igreja, a noiva que o Senhor vem buscar. O Senhor permitiu que templos fossem construídos e templos fossem destruídos para mostrar que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando Ele inspirou a construção de templos, foi para apontar para as características que Ele queria no verdadeiro templo, que somos nós. Cada coisa que o Senhor falou para ser usada na edificação do templo, cada material, cada utensílio, há um estudo paralelo para as nossas vidas. Mas em nenhum momento Ele quis dizer que Ele habitaria em templos feitos por mãos humanas. Ele apenas estava tipificando e apontando para aquilo que Ele está fazendo nesses dias, que é a edificação da casa de Deus